Cada vez mais brasileiros estão buscando formas de transferir bens a familiares sem enfrentar altos custos com impostos, especialmente ao passarem imóveis para os filhos. Mas será que economizar no imposto é sempre vantajoso? Inclusive, sobre esse assunto, convidamos um especialista para falar em direito imobiliário, Dr. Luciano Dias, advogado, especialista em direito imobiliário. Seja bem-vindo à Jovem Pan News, Dr. Luciano. Olá, Luciano. Tudo bem? Bom dia. Estou à disposição. Um prazer. E a pergunta é exatamente essa, doutor Luciano. Afinal de contas, é mais vantajoso tomar essa atitude? Mas aí, antes dessa pergunta, eu já vou direto para uma que é mais básica ainda. Muito se fala sobre ITBI e TCMD. Queria que o senhor explicasse aqui para o nosso ouvinte até que ponto é mais vantajoso utilizar um imposto ou outro e como é que algumas pessoas estão fazendo para tentar diminuir esses custos com relação a esses impostos. Perfeito, Luciano. Esse questionamento, né, e essa dúvida sempre muito recorrente na população, e ainda mais quando se trata de um planejamento de caráter sucessório, que as pessoas ligam muito essa ideia de um planejamento sucessório à questão patrimonial, à questão imobiliária. Então, assim, é bom a gente ter em mente que são dois tributos diferentes, o ITCD, o ITPMD e o ITBI. O ITBI, ele vai incorrer, ele vai ter o seu fato gerador quando acontece uma transação de uma venda, de uma compra e venda imobiliária. Já o ITCD, ele vai acontecer quando, por acaso, houver uma doação ou a transmissão, a transmissão da propriedade, ela vier a acontecer em razão de um falecimento. Então, assim, é possível, sim, se fazer esse planejamento do pai para os filhos através, por exemplo, de uma negociação imobiliária, por exemplo, de uma venda. Entretanto, a gente deve sempre observar determinados ditames legais para que essa venda do pai para o filho, ela não seja futuramente questionada e venha a ser tratada como, na realidade, uma doação. Então, assim, essa venda teria sido objeto de uma simulação e o que aconteceu foi uma doação. Agora, corre risco de ser anulada a venda, de ter multa e até mesmo cobrança de imposto pela Receita Federal, doutor Luciano? Bom, na eventualidade de a gente observar que aquela venda que aconteceu, ela na realidade foi uma venda simulada, que não se observou os critérios legais exigidos para uma venda de um ascendente para um descendente, assim, possibilidade de vir a ser questionado esse negócio jurídico que aconteceu, certo? Inclusive com a repercussão na incidência de outros tributos que não foram quitados da época da transação, da compra e venda. Agora, dá para a gente analisar, doutor Luciano, quais são os critérios que são utilizados pela Receita Federal para avaliar se essa operação foi legítima ou foi simulada? Como é que se entende isso diante da Receita Federal para analisar se foi uma simulação ou foi uma venda legítima? Perante a qualquer órgão, né, perante inclusive ao judiciário, no caso, na eventualidade de haver qualquer tipo de questionamento, vai se observar determinadas situações. Dentre elas, a gente vai poder citar das mais importantes, é que aquela venda, por acaso, que está sendo questionada, ela aconteceu se praticando um preço de mercado do imóvel que foi vendido. Então, assim, aquele imóvel negociado, realmente ele foi negociado com um preço que é um preço justo, que o mercado imobiliário ele conhece, ele trabalha, ou está abaixo, subavaliado. Então, isso faz com que acenda um sinal de alerta, né? Outro ponto de suma importância, extremamente relevante, é que, no momento dessa venda, os demais herdeiros, os demais filhos daquela pessoa, daquele pai, mãe, que venha a vender para um dos filhos, ele deve ter a anuência, ou seja, a concordância de todos os outros herdeiros, de todos os outros filhos daquele pai, no momento da negociação desse imóvel. Tudo isso para que a gente possa se revestir da legalidade
no caso dessa transação imobiliária em questão. Agora, doutor Luciano, nesse caso, o profissional do direito, ele inclui cláusulas para proteger esse contrato e evitar que algo saia em prejuízo, no caso, para o vendedor e também para o comprador? É assim que funciona? São inseridas cláusulas que protegem esse contrato? Sim, a gente sempre indica que em situações como essa, em que se vai realizar um negócio jurídico, né, uma contratação, e que ela envolverá situações específicas do direito, que se conte com a assessoria, com o auxílio de um profissional técnico da área, para que ele possa desenvolver o instrumento, o documento que vai ser assinado pelas partes, da maneira mais segura possível. Tanto para aquelas pessoas que estão nos dois polos, o vendedor e o comprador, quanto para que aquilo se revista da maior segurança com relação ao público, com relação aos demais, né? E aí terceiros que, porventura, sofrerão algum tipo de consequência, serão inevitavelmente influenciados ou sofrerão qualquer tipo de repercussão em razão daquele negócio jurídico. Isso a gente está falando com relação especificamente a um ascendente, né? Novamente, um ascendente, um pai ou a mãe, que vende um imóvel para um determinado filho. Então, se a gente tem um documento com todas as cláusulas seguras, né? Com todas as cláusulas de acordo com o que realmente manda a legislação e revisado por um profissional do direito que tem a técnica suficiente para isso, sem dúvida nenhuma que a possibilidade de que esse instrumento, dessa negociação, ela venha a ser questionada no futuro, ela é bastante minorada. Doutor Luciano, no trabalho dos senhores da advocacia, a jurisprudência ela tem evoluído com relação à interpretação dessas leis, especificamente nesse assunto que nós estamos falando agora, dessa venda, e tem evoluído com relação a acontecimentos recentes? Como é que o senhor analisa isso? A gente se tem que estar acompanhando isso a todo momento, a questão da evolução dos julgados, né? Então, assim, os julgados nos tribunais estaduais, eles podem, muitas vezes, variar de acordo com a temática e os assuntos específicos que são abordados em cada processo, porque cada processo tem a sua história e vai ter as suas variáveis que precisam ser analisadas pelo julgador. Entretanto, é muito importante que a gente esteja atento ao que os tribunais superiores, no caso, por exemplo, o STJ, que em grau de última instância vai tratar do assunto, ou até mesmo quando se trata de alguma questão constitucional no Supremo Tribunal Federal, a gente esteja sempre atento ao que esses tribunais superiores eles vão dizer, né, o que eles vão prolatar com relação a esses casos, porque, inevitavelmente, eles acabam, o posicionamento deles, esses tribunais superiores, eles acabam norteando os julgamentos que virão, sejam dos juízos de piso, de primeiro grau, sejam dos juízos dos embargadores de cada um dos tribunais de justiça estaduais. Nós conversamos com o advogado Luciano Dias, especialista em direito imobiliário. Nosso assunto: transferência de bens a familiares sem enfrentar altos custos com impostos, especialmente ao passar imóveis para os filhos. E só um último questionamento, e já agradecendo a sua participação, doutor Luciano, para deixar bem claro, procurar um especialista para qualquer dúvida relacionada a esse assunto, para não cair aí em prejuízos, em risco até de anulação dessa venda, não é isso? Sim, Luciano. Isso é importante, isso é uma medida preventiva, certo? A busca por um profissional técnico da área do direito, com um caráter preventivo, antes de que se possa realizar a assinatura, se firmar qualquer tipo de documento, até porque muitas vezes se fala de uma negociação de valores consideráveis e que vai envolver um patrimônio relevante e que pode ser que venha a ser objeto de questionamento no futuro. Então, nada melhor do que investir previamente numa consultoria, numa assessoria, para que tenha um resguardo e a segurança jurídica e caso venha a ter qualquer tipo de questionamento no futuro, essa segurança que você teve antes, essa assessoria, essa prevenção
que você tomou antes possa minorar os riscos de uma perda, de um prejuízo no futuro. Até a próxima, doutor Luciano. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luciano. Obrigado. Bom dia a todos.